A Universidade Federal do Tocantins, Campus Gurupi e o curso de jornalismo da Unig apresentam Fala Consciência, seu podcast semanal de divulgação científica. Apresentação Lucas Santos e Alex Canguçu. Um bate-papo sobre produção científica com pesquisadores de Gurupi e região. Fala pessoal, professor Alex Canguçu. Fala pessoal, professor Lucas dos Santos. Estamos começando o podcast Fala Consciência, podcast voltado à temática de ciência e sociedade. Lucas, com quem nós vamos falar hoje? Alex, hoje a gente vai conversar com o professor Fábio Pergoraro, que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Gurupi, né, a Unirg. E primeiramente, né, Alex, lembrar das nossas redes sociais, que é o Instagram Fala Consciência PDC, e também no Spotify e no YouTube, também todos Fala Consciência PDC. E dos parceiros, né? E também é só reforçar a todos que forem assistir, ouvir e seguir lá nas nossas redes, porque é muito importante. Exatamente, por pessoal. Causa do engajamento, que vai chegar mais pessoas a assistir e conhecer a nossa história de hoje. Ajuda a divulgar a mensagem, né? Isso. Seguir, ativar o sininho, ficar tem que sempre falar, né? Tem que sempre falar, não tem jeito. É verdade. E agradecer também aos parceiros, a própria UFT, né, que permitiu aí, que deu toda a estrutura para esse projeto. Também a equipe da Unirg, no nome do curso de jornalismo, que nos auxilia aqui com o técnico, por exemplo, né, apoio técnico aqui. Também a Rádio Unirg FM, né, e a Unirg a gente fala toda vez. E o técnico não é porque o Pergoraro está aqui, não. Estamos juntos. Até o nome, o técnico é o Barbosa. E o técnico Barbosa. Tem que falar que ele sempre está com a gente. Isso. E é isso, Alex. Então, Pergoraro, muito prazer tê-lo aqui com a gente hoje. O prazer é todo meu. Então, primeiramente, tudo bom, pessoal, com vocês? É um prazer estar aqui no podcast Fala Consciência, né? Eu sempre via, acompanhando, né, as ações de vocês e ficava assim... Será que o professor vai me chamar para mim ir lá bater um papo, né? E falar um pouquinho sobre todas as atividades, né, de ciência que vem acontecendo, principalmente no âmbito da Universidade de Gurupi, da Unirg, né? Então, agradeço de coração essa oportunidade, né? Então, nós somos os parceiros, né? A Universidade, a UFT, a Unirg, parceiros aí no âmbito da pesquisa, etc. Então, eu acho que é um momento único, né? Para que a gente possa estar... conversando um pouquinho com a sociedade a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo. E tem muita coisa pra gente falar, né? Tem muita coisa que não tem oportunidade, né? Às vezes o canal que você tem no momento para falar é curto, o tempo é pouco. Mesmo. Então o podcast tem um tempo maior, né, Lucas? Então dá mais pra gente tranquilo. Abordar um pouco mais. Eu estava até comentando, né? Então muitas vezes você está ali com um determinado público, né? A gente vai focar na nossa conversa, no momento aquele papo ali com aquele público, né? E eu acredito que o podcast, a gente tem público de diversas áreas, né, assistindo e escutando a gente, então acho que dá pra gente falar das ações que a gente vem desenvolvendo, principalmente no âmbito ali da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Unirg. É isso aí. Muito bem. Para começar, vamos falar um pouquinho a sua história, naturalidade, formação. Bom, eu tenho uma história interessante, rapaz, assim, sabe? O meu pai é gaúcho, né? Minha mãe é paranaense, né? Eu sou sergipano, né? E me considero tocantinense, né? E de São Valério. De São Valério, cidade próxima 140 aqui. quilômetros. Isso, próximo. Me criei em São Valério, né? Então, assim, a história meu pai, ele saiu do Rio Grande do Sul, né, e foi para Curitiba na época, muito tempo atrás, né, e começou a trabalhar numa churrascaria, e com o tempo ele virou gerente da churrascaria, e aí conheceu minha mãe, né, minha mãe é de Curitiba, né, inclusive eles estão lá em Curitiba, né, desde outubro, um abraço para eles ali, tudo, e aí, um tio meu, ele saiu do Rio Grande do Sul e ele trabalhava com caminhão e pegou uma viagem do Rio Grande do Sul até Sergipe. Um tio? Você falou um tio? Um tio, até Sergipe. Chegou lá em Sergipe, um gaúcho, né? Lá em Sergipe, no Nordeste, às margens da BR-116. Aí pensou o seguinte, eu vou abrir uma churrascaria aqui que eu vou ganhar dinheiro. E foi o que ele fez, né? Só que ele não tinha experiência. E meu pai já tinha experiência
com churrascaria, né? Porque ele já gerenciava churrascaria há mais de 10 anos, isso lá em Curitiba já. Gaúcho já é tradição. Né? Gaúcho, churrasco, né? Então tudo a ver. Ainda mais naquela época, muitos anos atrás. Eu acho que 1900 e, se eu não me engano, acho que 68, por aí, sabe? Porque eu sou de 1980, né? Então, mas acho que 1968, que aí eles mudaram. Essa história foi, essa história, né? Então, o churrasco ele não era globalizado ainda, né? Então, o gaúcho ele meio que monopolizava o churrasco, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegou, meu tio foi para o Nordeste, né? Para Sergipe, abriu sua churrascaria, e só que ele não estava conseguindo administrar. E aí ele pegou, né? Chamou meu pai, né? E aí meu pai topou, né? Então, foi para lá, foram para Sergipe, né? E casou com minha mãe, foram para Sergipe. E aí montaram a churrascaria, né? E depois de um certo tempo, daí, né? Eu nasci. E em 1982 a gente veio, que era para um distrito de natividade que chamava Goianorte, tá? Certo. Chegamos lá, montamos um posto de combustível, mas assim, nós montamos uma bomba de combustível e a gente vendia só óleo diesel. Vendia para pessoal da agricultura, tal, e foi crescendo, né? E aí o posto foi aumentando, aí passou para 2 bombas, depois para 3 bombas. Me lembro como se fosse hoje lá no posto. Me lembro como agora vim lá. Me criei no pátio de um posto, né? E aí a gente tinha uma bomba de óleo diesel e outra de gasolina. Aí depois me lembro, meu pai falou: agora nós vamos colocar uma de álcool. Aí colocou uma de álcool e depois colocou uma outra de óleo diesel, né? Então a gente tinha 2 bombas de óleo diesel, uma de gasolina e outra de álcool, né? Certo. E então me criei ali em São Valério e em 1990 vim para Gurupi para estudar, né? E estou aqui. Desde então estudei, fiz continuei o primário na época, depois o colegial, né? Depois segundo grau, tudo aqui. Pergoraro é do teu pai? Pergoraro do meu pai, isso mesmo. É, né? De origem que é italiano. Italiano, né? Os avós do meu pai vieram da Itália, né? Inclusive, quando eu estava até fazendo doutorado, eu tinha um colega que ele era da Itália, ele estava no doutorado, ele veio, né? Ele trabalha na Electrolux. Aí ele veio da Itália para fazer pesquisa aqui no Brasil. Ele estava fazendo doutorado junto comigo lá no programa de engenharia de produção e sistemas. E aí, quando eu falei meu sobrenome para ele falou: não, Pergoraro na Itália é muito comum, é que nem o Silva, que é muito comum, entendeu? E tem uma região da Itália lá mais pro norte da Itália que é bem comum mesmo o Pergoraro. Entendi. Então, os meus bisavós, né, vieram da Itália, né, então a gente tem esse sobrenome. Mas aí, continuando, então, vim para Gurupi, né, e estudei na Unirg. Mas assim, você tem, não é só você não, tem irmãos também? Não, sou filho único. É filho único? Filho único, né. Naquele tempo, né. Sou filho 68, único, né? E aí, estudei aqui em Gurupi, comecei a estudar, na época ainda era FAFIC, né, cursei administração, né, aqui. A FAFIC era antiga... O antigo Unirg. Virou centro, depois virou universidade. Isso mesmo. Então a gente começou com a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas de Gurupi, né, e aí teve a FEG, que é a Fundação Educacional de Gurupi, que hoje é a Fundação Unirg, né? Então a FAFIC foi criada em 1985, tá, com o curso de Pedagogia e Direito. Depois ampliou-se para Administração e Ciências Contábeis. Eu entrei em Administração em 1999, né? Fui seguir a carreira, porque meu pai sempre mexeu com empresa, então falei, não, vou fazer administração porque eu vou cuidar do posto, né? E aí ou então na churrascaria, né? Alguma coisa ia sair, né? Tinha coisa boa aí. Mas daí eu acabei virando professor. E aí, é coisa boa também. É bom também, cara, muito bom. Tenho, né? Vou fazer em agosto, faço já 19 anos de Unirg como docente. Olha aí, ó. Né? Tá vendo? E assim, é um lugar que me orgulho muito e a gente sempre bate no peito e defende a Unirg de história, né? De formação. A gente tem uma história aí dentro, né? Mas tirando, né, de tempo de casa, de trabalhando como docente, eu tô desde 1999, né? Que eu entrei em graduação, aí concluí a graduação e depois de 6 meses eu entrei como docente, foi efetivo, né? Lá, Isso, né? já comecei a trabalhar como docente
trabalhei primeiro como contrato e depois fui aprovado no concurso, né? Então, e aí comecei a minha história, né? Fiz um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, né? E aí comecei ali na Unirg, né, em 2004 como docente do curso de Administração e Ciências Contábeis. E depois foi o primeiro, nós idealizamos na época, né, foi o primeiro projeto de extensão que nós criamos, né? Eu tive a participação, criei esse projeto na época, que era um projeto de extensão empreendimentos solidários, né? Então a gente trabalhava com a gestão de empreendimentos solidários, que veio um pouco da herança de um projeto que a gente tinha, que era apoiado pela FINEP, né? Que era a incubação de empreendimentos solidários. Então veio um recurso, a gente trabalhava com os empreendimentos solidários na época. E foi bem interessante que a gente trabalhou com, aqui na época, isso em 2006, 2007, até mais ou menos 2009, com o assentamento Vale Verde, fica aqui próximo, né? E a gente tinha a Associação dos Produtores Rurais do assentamento Vale Verde, que era a Apavale, e nós começamos a trabalhar com eles no sentido de fazer com que a pessoa transforme a propriedade rural em uma empresa rural, negócio. Né? Um negócio dele, né? Então, assistência, né? Aquela parte. Eu sempre falo, quando me perguntam para mim, Fábio, qual o seu negócio? Eu falo, o meu negócio é ser professor, né? Eu tenho isso como negócio, eu vendo o meu conhecimento, né? E uma coisa até que eu brinco, eu brinco lá na Unirg e falo que uma frase que eu quero tirar da vida de um professor é esse negócio, né? De amigo da escola, né? Eu não concordo com esse negócio de amigo da escola, porque assim, o professor, ele estudou, ele se dedicou uma vida inteira, né? É valorização. Aí né? tem que ter a valorização. Eu preciso remunerar uma pessoa, né? Parece que o professor tem que ser sempre por amor, né? Por amor. Não, cara. Assim, não é. Entendeu? Hoje mesmo eu tava lendo uma matéria desse negócio de cair nessa enganação. Fazer por amor. Amigo. Não, faça o que você gosta e você nunca terá que trabalhar na vida. Não, acho que as pessoas precisam ser reconhecidas, né? E precisam ser valorizadas pelo fazer o que gosta também, né? Mas ser valorizado. Perfeito, tem que ser valorizado, né? Então eu sempre brinco, né? Falo, isso aí a gente tem que tirar, né? O professor, ele tem que ser remunerado e acredito que ser muito bem remunerado, né? Porque se a gente for para pensar, professor Alex, o docente, o professor é a profissão mais importante. É a profissão mais importante que existe, né? A minha filha fala isso. O professor deveria ganhar mais. Então, assim, a gente forma as outras. Gera, né? Então, se existe um médico, se existe um advogado, um engenheiro, enfim, um agrônomo, né? Porque teve um docente, um professor por detrás ali, né? Que preparou essa pessoa para um futuro, né? E não adianta, se a gente quiser ter uma sociedade desenvolvida, socialmente e economicamente, a gente precisa investir em educação. A educação, ela é a saída para os males, eu falo assim, né? Então, a pessoa com educação, muitas vezes, ela consegue gerar oportunidades de melhoria de negócio, ela consegue gerar até a própria saúde, né? Porque você tem todo um preparo diferenciado. E aí, lógico, junta as outras políticas, né? E vão... Uma coisa que a gente sempre percebe aqui, Pergoraro, é que tem muita coisa boa em Gurupi, né? Tem muita iniciativa. E se a gente pegar também, pensar, Gurupi também é uma cidade vocacionada para educação. Sim, mas para educação. O índice de doutores na cidade é alto, né? Muito. Doutor por habitante, né? Entre as maiores da região norte. Eu assim. acredito então, assim, que faz a diferença, né? Faz. Hoje aqui no estado Tocantins, acho que a gente tem maior índice de doutor, né? Doutor metro quadrado doutor por habitante. Por habitante, eu acho que é a nossa região, né? E eu acredito que é por isso que hoje nós somos uma região que nós temos um ecossistema voltado à inovação e ciência destacado. O que o Lucas sempre comenta várias isso, entrevistas que a gente recebe aqui. A gente está pegando essa visão no caso. Sempre que depois de um bate-papo a gente percebe, o Gurupi está sempre em destaque. Sim. Então, sempre é uma coisa que surge em Gurupi, Gurupi né? Aí tem depois uma coisa diferente, é uma cidade diferente, né? Então ela tem essa vocação mesmo, essa vocação de empreendedorismo, desse fortalecimento do ecossistema, né? Tem vários grupos ativamente operando aqui, né? Sim.
Nós temos aí, hoje aqui, nós temos 3 instituições de ensino superior fortíssimas. Né? O FT, o NIG e FTO. Pois né? As 3 públicas, né? Então, assim, que vem contribuindo com o desenvolvimento da região. E ligado com os governos, né? Ligado o governo do estado, o governo da própria cidade. Você vê que a gente vê que tem a Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? A única do estado Tocantins. A né? única. A diferença. Sempre falada, né? Na semana passada... Inclusive, hoje a cadeira é da nossa professora Thalita, né? Professora Thalita. Da Universidade do curso de Biotecnologia. Um abraço aí, professora Thalita. A professora Thalita vai assistir, um abraço. Que vai ser convidada aqui. A gente fala logo, porque depois vão falar, não tá me convidando. Na verdade, nós temos uma lista, sabe? A gente vai de forma temática, então fica até aberta aqui a explicação. Tem muita gente. Nós vamos encaixando. Porque você falou, será que o professor Alex vai chamar e o professor Lucas vai chamar? Vai. É porque a gente tem que encaixar com o tempo, né? Não, perfeito. Então tá certo. Então, assim, toda essa situação, daí falando sobre essa questão que está falando da associação do Vale Verde, então a gente começou a trabalhar primeiro com educação, pessoal, a gente deu muito treinamento sobre como administrar a propriedade rural, né, etc. Isso foi lá para 2006, falou? Foi, a gente iniciou em 2006 e a gente foi com um projeto até 2009. Por que acontece? Nós começamos com um projeto que era um projeto da FINEP, né, que era incubação de empreendimentos solidários, e depois nós colocamos uma estratégia de continuidade do projeto, um projeto de extensão na universidade, né? Na época ainda era faculdade de nível. Já tinha esse histórico. E aí já começou e continuamos com o projeto. E o curso de administração, de ciências contábeis envolvido, né? Então a gente... e o bacana é que daí transformou-se em um projeto de extensão, que a gente tinha que dar essa estratégia de continuidade do projeto, né? E virou um projeto de extensão, mas também muita pesquisa foi desenvolvida, né? Então eu tive alunos que trabalharam com, por exemplo... Toda a parte de logística, a gente fez um estudo de pesquisa, primeiro de levantamento de dados, para a gente entender a distribuição, né? Que eu vou contar para vocês como é que a gente fazia isso, uma distribuição de alimentos, tá? O que era a distribuição de alimentos? Com esse projeto que a gente amadurecendo a associação, principalmente em transformando uma propriedade rural numa empresa rural, um negócio, né? Igual a gente estava falando sobre negócio. O que nós fizemos? Nós começamos a fazer umas parcerias, né? Na verdade, umas propostas. Nós começamos junto à Conab, que a Conab ela tem um programa que chama Compra Direta com Doação Simultânea. E nós começamos bem pouquinho, projeto bem pequenininho, tinha ali em torno de uns 15 produtores rurais na época só. E nós chegamos, professor, em 2009, sendo o maior projeto do estado de Tocantins. Olha aí. Era o maior projeto de compra de alimento com doação simultânea do estado de Tocantins. Tá vendo? A gente conseguiu gerenciar tão bem esse projeto que a Conab, o pessoal da Conab, eles me ligavam e falavam, Fábio, nós estamos montando o orçamento para o ano que vem. Quantos mil você vai precisar para a Pavale? Que era o projeto. Porque eles sabiam que a gente já ia encaminhar a proposta e vinha. Eu sei que quando eu terminei, em final de 2009, quando eu deixei o projeto, porque daí eu fui fazer mestrado, essas coisas, a gente já comercializava em torno de R$350 mil por ano, né? Imagina R$350 mil num ano entrando com uma associação de pequenos produtores rurais. Isso foi amadurecendo de uma forma em que os produtores rurais, eles começaram a investir no negócio deles, porque eles já tinham aquela garantia, porque a gente fazia o projeto de um ano, então a Conab comprava o alimento, né, a produção deles durante um ano. E por que chamava doação simultânea? Porque a Conab ela comprava o produto e a gente fazia a doação para as entidades carentes aqui de Gurupi. Ah, entendi. Então a gente atendia 16 escolas. Do recurso vindo da Conab, né? Da Conab. A gente atendia 16 escolas municipais e mais 5 entidades carentes. E ao mesmo tempo o recurso já gerava negócio lá para a comunidade, isso, né? Então mesmo. Era o ganha-ganha, todos ganhavam, né? Isso mesmo. Né? Eles tinham controle antes de faturamento. É isso que a gente entrou para ensinar eles a administrar. Eles nem sabiam. Eles não sabiam, né? Professor, tinha assim, eles muitas vezes não sabiam nem quanto. Por exemplo, você vai plantar um canteiro de alface.
Quanto é que você gasta? Quanto que saiu um canteiro de alface para você? Você vai vender um pé de alface a tantos centavos. Esse pé de alface está tendo lucro para você ou está tendo prejuízo? O produtor, o que a gente está falando aqui, ele tem uma sabedoria tão grande do negócio de fazer acontecer, de gerar o produto em si, mas esse conhecimento que é necessário do negócio fica vazio. Fica vazio. Foi o que vocês preencheram ali, né? Com a equipe de vocês. Essa lacuna. Então, assim, igual você falou muito bem, né? Muita gente sabe produzir muito bem. Demais, né? Foca muito nisso, né? Foca muito de trazer o produto, né? E quando vem essa parte de negócio, aí muitas vezes trava um pouco, né? Mas a gente foi trabalhando. E essa experiência aí, como é que ficou? Passou para outros? Como é que expandiu mais? Aí como é que ficou a história aí? Quando fui fazer o mestrado, né? Passei para outros professores. E depois tocou por um tempo, depois eu não, assim, me desliguei, sabe, Alex? Desliguei porque... Mas era um escritório modelo, né? Sim, era maravilhoso, sabe? Um projeto muito bom. Que deu bom resultado. E assim, era bom que era assim, era as esferas parceiras, né? A gente tinha a academia, o governo e a sociedade envolvida. Então, como é que era isso? Perfeito. Eu tinha a academia, então a universidade com o projeto, né? E aí eu coordenava na época o projeto e eu tinha também alguns alunos que participavam como desenvolvendo pesquisa e extensão, né? Governo federal comprava o produto do agricultor familiar. O governo municipal fazia toda a logística de entrega. Aí é onde a gente entra essa questão da logística que eu estava falando no começo. Os alunos do curso de administração e ciências contábeis, eles conseguiram fazer uma rota, porque assim, o caminhãozinho da merenda do município ia lá no assentamento Vale Verde, toda terça-feira, a gente saía 5 horas da manhã aqui, ia lá buscar esse alimento, né? Aí a gente tinha que fazer a rota para distribuição. Só que aí a gente tinha alimento que era assim, por exemplo, hortaliça, você colocar rápido, isso dentro de um caminhão sem refrigeração, uma hortaliça, ela vai murchar. Consumo rápido, então né? A gente tinha que fazer uma logística de distribuição dos produtos de forma que fosse o mais rápido possível. E os alunos desenvolveram toda a rota de transporte, né, para que a gente conseguisse fazer o mais rápido possível. Paz, esse projeto é muito bacana. Era muito bom. Podia ter mais dele. Não, e aí faz a diferença, né? Foi amadurecendo tanto que a gente tentou levar para outros municípios, porque a Conab, ela tinha o dinheiro para comprar. Né? E provavelmente ainda tenha, né? Nem, o compra direto do ação simultânea, então ele virou lei. De negócio. Ele é lei, né? Pois então existe, e aí isso foi amadurecendo, foi crescendo, que chegou um ponto que, por exemplo, a merenda escolar, né? A aquisição de merenda escolar, 30% tem que vir da agricultura familiar. Por quê? Por causa desse projeto de compra direto do ação simultânea da Conab. Então chegou um ponto, Alex, que o produtor rural ele poderia comercializar até R$90 mil por ano com compras, né, governamentais. Faturamento estava garantido. Imagina. Só para a gente contextualizar, o que é a Conab? É porque às vezes a gente se empolga aqui falando... Boa pergunta. Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. Então a Conab ela tem a função de regulação, principalmente de regulação de estoques, né? Safras, né? Safras, etc. Então assim... inclusive eu fui estagiário, vou contar aqui uma coisa aqui, né? É segredo, né? Agora não é mais segredo. Já não vai ser mais. Mas eu fui estagiário do Sindicato dos Beneficiadores de Arroz do Estado Tocantins, né? E aí, Sindicato dos Beneficiadores de Arroz, a gente defende a indústria, né? E aí sempre tinha a briga entre os beneficiadores e o produtor. E aí, qual que era o papel da Conab, cara? O papel da Conab era regular estoque. Então, muitas vezes, quando a gente via que o produto estava muito caro, né, para comprar, para você beneficiar, então o que a Conab faz? Ela tem os estoques reguladores, ela solta para tentar equilibrar. É igual a questão do dólar, né? Tem dólar, estoque só para não de ter dólar muita baixo, alta e muita baixa. Né? E aí a gente, como governamental, defendia a indústria, a gente fazia esse papel lá dentro da Conab, né, para fazer todo esse trabalho para tentar... E na verdade, eu concordo com isso, porque assim, as relações, igual você estava falando, as relações precisam ser ganha-ganha. Ganha-ganha, tem que ser. Eu acredito ainda que o brasileiro ele está aprendendo muito com isso, mas a gente ainda precisa amadurecer mais nessa questão
De você ter uma relação de ganha-ganha. Então, peraí, em vez de eu comer um bolo inteiro, vamos dividir o bolo aqui e cada um come um pedaço e todo mundo sai satisfeito. E tem um bolo, né? O bolo surge, né? E tem o tempo inteiro, porque é a função da Conab, né? Regular aqui para não ter problema futuro. Né? Quando você quer fazer tudo sozinho, você não consegue fazer o bolo acontecer, né? Depois você faz um bolo, depois você divide cada um nas suas partes. E aí o produtor ganha, o beneficiador ganha, enfim, todo mundo sai ganhando, né? Então essa que é uma lógica interessante. Pode perguntar. Depois dessa sua trajetória, porque é a questão que você já colocou o projeto porque você foi contratado, né? E imediatamente você teve essa ação aí junto com o assentamento, né? Você gerou esse projeto, bacana. E aí... Mas aí você parou, que você falou que foi pro mestrado, né? Foi pro mestrado. Aí fala pra gente agora esse papel, mestrado, doutorado seu, que me parece que você mudou de tema ou não? Mudei. Então fala pra nós. Eu entrei no mestrado, sempre gostei muito da área de exatas, assim, né? Sempre fui familiarizado com números, né? E entrei no mestrado em Engenharia de Produção e Sistemas, né? Entrei no mestrado na época e assim... Foi onde? Eu fiz na PUC Goiás. PUC Goiás, né? Foi uma barra na época, sabe? Porque... Eu tinha aula segunda, terça, quarta e quinta, toda semana. Você fala para ministrar aula aqui ou não? Não, no mestrado, que eu tinha que ir lá assistir a aula, né? Ah, que você foi liberado para fazer, né? Só que eu não tive liberação, não tive licença. Ah, você não teve? Aí eu tinha que ir domingo à noite para Goiânia, aí chegava lá cedo, na segunda, aí ficava segunda, terça, quarta e quinta. Quinta eu pegava ônibus e voltava. Isso 1 ano. Eu contei, eu fiz em 1 ano 83 viagens de ônibus. 83, indo e voltando. Então, toda quinta, durante um ano... Né? Na época, né? Deu quantas voltas no globo aí? Eu tinha feito a conta, acho que tinha dado 50 e poucos mil quilômetros lá. Eu lombo. tinha colocado na agenda, cara. O lombo, né? O lombo do corpo. E sabe uma das coisas que me motivou muito de fazer isso aí? Porque eu não peguei licença na época, então eu tinha que ir... Aí eu voltava e dava aula... Eu dava aula sexta e sábado. Toda sexta e sábado eu dava aula aqui. Para cumprir a carga horária. Para cumprir a carga horária, né? Mas não peguei licença para capacitação. Mas uma coisa que me motivou bastante na questão do mestrado foi que quando eu fui, né, eu fui de carro para Goiânia, né? A primeira vez eu fui de carro, eu fui no domingo, depois na sexta-feira cedo eu voltei de carro, depois eu já fui, né? Eu fui de carro e deixei meu carro lá. E aí a primeira viagem que eu fiz de ônibus, cara, eu saí da faculdade, já era 10 horas da noite, na quinta-feira. Saí lá da PUC Goiás, aí corri pra rodoviária pra pegar um ônibus, porque tinha que estar na sexta-feira aqui. Pegar um ônibus, aí peguei um ônibus, né? 11 horas da noite lá, e o trem já meio... O ônibus não tava muito legal, sabe? E eu só tinha cadeira lá no finalzinho, perto do banheiro. E aí peguei, sentei lá, cara, e vim. Foi 2010, mais ou menos? Foi 2010, né? Início de 2010. E aí aquela barulhenta, papai batendo, e aquele cheiro ruim. Força de vontade. E aí, meu Deus do céu. Tem que ser remunerado, não? Porra. E não era. E não era pra isso. Você tava gastando, né? Porque inclusive na época... Tava gastando. Inclusive na época a gente não era enquadrado, sabe? Na instituição a gente ganhava por hora de trabalho. Então diminui muito meu salário. Baixou bastante. Baixei bastante. Então eu tive meu caso também foi semelhante. E aí, professor, eu sei que... Cara, eu vim aquela barulheira, aquele negócio. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta? Aí veio onde veio a minha força de vontade que eu tiro do meu pai, sabe? Meu pai, além de trabalhar com a churrascaria, tal, que trabalhou, e depois quando veio pra cá, que a gente montou o posto de combustível na época, que era Goiânia Norte, depois virou São Valério. E você viu tanto que o posto na época foi tão importante que em 1996, não foi 96, né? Mas depois de um tempo pra cá, eu fui fazer levantar qual que era a arrecadação de município de São Valério. 75% era do comércio derivado de combustíveis. Então, era do posto. Era só um posto. Então imagina, você contribui com 75% da renda do município. Então, você contribuiu para desenvolver Porque, na verdade, o município ali, ele tem o negócio, mas ele tem as fazendas
próxima, sim, né? Sim. Vai lá pegar o óleo para fazer o negócio acontecer. Mas a arrecadação... acaba que gira muito grande ali. Gira muito grande. Todo regional. E aí, Alex, o meu pai, que aí era meu tio e meu pai de sócio, né? Meu tio ficava administrando no posto, meu pai trabalhava com caminhão, ele dirigia o caminhão. E ele ficou 22 anos com caminhão. E aí, tinha vez que ele chegava a fazer 3 viagens numa semana de Goiânia. 3 viagens por semana. Ele ia, carregava o caminhão, voltava, descarregava, voltava. Aí veio assim, porra, meu pai fez dirigindo. Eu não vou conseguir fazer dentro do ônibus. Não, vamos lá. Na hora eu já fiquei de boa. Arrepiar, cara. Mas na hora eu fiquei de boa e pronto. Agora mesmo. vai, não, entendeu? Quando a gente pega referência familiar, vem uma energia tão forte, cara, que a nossa história, né? Isso a gente pega a história do pessoal de antigamente, né? Eu acho que o pessoal ralou mais que a gente. Demais. Com certeza, cara. Ralava muito. Se você pegar falou o exemplo do pai dele, tem do seu pai, do meu pai, nossa, tem história. Não tinha essas facilidades que a gente tem hoje, né? Perfeito. Então aí eu comecei, né, no mestrado. Conseguiu fazer o mestrado? Daí tranquilo? Consegui, um ano. Tranquilo não, pegado. Com essas jogadas aí. Um ano eu tive que fazer, fiquei um ano fazendo a disciplina e depois um ano foi para escrever a dissertação, né? Só que aí eu fui para uma área totalmente diferente do que eu trabalhava. Eu fui para a área área da saúde, gestão da área da saúde, né? Porque durante o mestrado, eu entrei com um projeto de pesquisa na época para trabalhar com agronegócio, né? Com cadeia, na verdade, inclusive era para trabalhar com logística da cadeia produtiva do leite. É porque você falou que era mestrado, né? Engenharia de produção e sistemas. Então, só que a temática foi em saúde, é isso? Aí a temática foi em saúde. Porque tem você tem as linhas de pesquisa, elas são os grupos e as linhas, mas aí dentro da linha, por exemplo, você pega algo ali da engenharia de produção e dos sistemas e aplica. Sim. Então você pode trabalhar com a saúde, você pode trabalhar com logística, você pode trabalhar com... Então tinha várias vertentes, aplica, né? E entrei lá com um projeto de pesquisa na época para trabalhar com a cadeia produtiva do leite, né? E assim, do nada, caiu na minha mão um artigo sobre simulação de eventos discretos na área da saúde. Cara, eu vi aquilo ali, foi assim, amor à primeira vista, sabe? Falei, não, é com isso que eu quero trabalhar, sabe? O que são eventos discretos? Assim, um evento discreto, vamos dizer assim, como é que nós vamos explicar? Aleatório? Vamos dizer que é um evento aleatório. Por exemplo, a chegada de uma pessoa aqui dentro dessa sala, né? É um evento discreto. Existem eventos contínuos e eventos discretos, né? O evento contínuo, vamos imaginar que é um café, você vai esquentar um café, por exemplo. Ele é contínuo, ele não tem períodos, né? O evento que acontece, o evento de esquentar o café, ele é contínuo. Agora, um evento discreto, né? Ele são eventos, episódios que acontecem. Então, por exemplo, a chegada de uma pessoa aqui dentro, ou a chegada de um paciente num pronto-socorro, ele é um evento discreto, né? Uma doença rara. Uma doença, ou eu trabalho, não tenho muito conhecimento nessa parte de doença, etc., mas eu trabalho mais com parte de gestão, né? Então, a chegada de um paciente num pronto-socorro é um evento discreto. O início do atendimento do médico lá com o paciente é um evento discreto, né? Então, assim... Então, para resumir, mais ou menos, Entendi. São eventos, são episódios, né? Uma linguagem mais informal. E a temática é interessante, você falou que foi uma sacada boa, que você achou... Por que você acha que é interessante? Então, porque aí eu vi aquele artigo sobre simulação de eventos discretos, e a simulação, ela é hoje é uma, vamos dizer assim, é uma arma muito boa para principalmente quando você tem um sistema muito complexo, que talvez uma solução analítica, que uma solução matemática, você não consiga resolver, explicar para uma solução matemática, porque o sistema é muito complexo, né? Então, o que você faz? Uma das melhores maneiras é fazer uma simulação. E hoje você tem diversos sistemas, né, de formação, ou diversos softwares hoje que trabalham com simulação, né? Então a gente tem muito conhecido na academia o Arena, o ProModel, né? A ProModel a ProModel é uma empresa que desenvolveu, né, o software, inclusive o ProModel, a empresa de Utah nos Estados Unidos, né? E hoje ela tem tanto o ProModel,
né, quanto o MedModel. E o MedModel é um software específico para trabalhar com a parte de simulação em saúde. Né? Que é para captar esses eventos. Isso, né? É discreta a palavra? São eventos discretos, né? Aí, lógico, você vai lá e você tem muito trabalho braçal, né? Por exemplo, você tem que fazer coleta de dados, por exemplo, dos instantes que os pacientes, por exemplo, chegam no pronto-socorro, né? O tempo de realização, por exemplo, vai fazer o paciente, vamos imaginar a UPA, o paciente chegou na UPA, ele vai para uma recepção, lá na recepção ele é atendido, depois ele vai para uma triagem para fazer a classificação de risco, aí ele fica esperando lá numa sala de espera, depois ele é atendido pelo médico. A simulação, o que a gente faz? A gente simula esse sistema para depois você começar a fazer inferências no modelo. O que seria isso? Você faz testes, tá? Sem implantar. Então você faz um teste no computador, então fica muito mais barato. O que acontece se eu colocar mais um médico no meu sistema? Como é que vai ficar a fila? É como se você simulasse o hospital ou a UPA ali num... A funcionalidade dele. A chegada do atendimento, pessoas, né? Isso a mesmo, entrega, né? a saída das pessoas. Isso mesmo. Na época, a gente fazia... Porque isso foi em 2010, depois 2011, 2012, quando defendi a dissertação. Mas você tinha um grande problema que era a questão do início do atendimento médico, né? Então você tem um protocolo que hoje a gente chama de protocolo de Manchester, que ele classifica o paciente com base em cores, né? Então o paciente vermelho, o laranja, o amarelo, o verde e o azul. Para cada cor daquela lei existe um tempo que o paciente pode permanecer numa fila de espera, legal, né? E aí muitas vezes o que acontece? O ambiente hospitalar ele não consegue atender aquilo ali. O paciente, vamos supor, ele é classificado com uma cor amarelo e ele passa 2, 3 horas numa fila de espera. O tempo que foi para amarelo é superado, vamos dizer assim, né? Pela particularidade do serviço de saúde nacional. Então, assim, o amarelo ele espera ali, se eu não me engano, eu acho que é até 60 minutos. Aí é atendido com 2. Com 2 horas, 3 horas, né? Agora, por quê? Será que é porque falta de médico? Ou muitas vezes é problema no leito? Ou talvez no pronto-socorro não tem uma sala de observação? Aí vem a simulação. Que você faz você descreve o modelo no computador e aí você começa a fazer inferência. O que acontece se eu colocar mais um médico aqui? Aí você faz o teste. Mas te ajuda muito, O que acontece se eu colocar mais uma cama de leito aqui, mais um leito, mais um enfermeiro? Aí você vai fazendo teste. Aí fala assim, Fábio, mas como é que você vai saber que o sistema está imitando a realidade? Existem parâmetros que você faz dentro do modelo do sistema que você consegue fazer, que a gente chama calibração do modelo, que chama de verificação e validação. Então você verifica primeiro o modelo para saber se ele está imitando o sistema real, que a gente chama de entidade. A entidade seria como se fosse o paciente. O paciente ele está andando no sistema como se fosse na realidade, né? Aí você vai lá fazer a verificação, está, beleza, agora você valida. O que é validação? O paciente, por exemplo, o amarelo, você vai lá e notou pelo seu sistema que o amarelo está esperando 2 horas lá, 120 minutos. E no sistema do hospital você olha, de fato, ele está esperando 120 minutos. Aí você valida o sistema. Então quer dizer que ele está imitando a realidade, né? Só que hoje, professor, isso lá, o que eu estou falando aí já está arcaico. Isso aí, foi de 2012. Né? Não, isso aí que eu tô falando. Hoje tem foi umas tecnologias que a gente trabalhou no doutorado, que aí veio para suprir essa lacuna. Né? Principalmente essa questão que de validação. Que é o mais recente. Mas então, no seu mestrado, você desenvolveu você avaliou o sistema, como é que... de um hospital para, assim, a ideia era a redução do tempo de espera em fila para atendimento. Aí sugeriu pontos de melhoria. Para atender o time, né? E no doutorado? E aí no doutorado... Que ele já deu uma pontinha aí, né? No doutorado. Aí... Doutorado... Que parece que foi continuidade, né? Ou não? Não, eu terminei... Foi mais próximo. Aí eu terminei o mestrado em 2012, né? Aí eu fiquei lecionando na instituição e trabalhando com o Sebrae, porque
Eu sou consultor. Eu digo temática. Na temática foi semelhante? Mesma coisa. Ah, sim. Fui pro doutorado na mesma situação. Aí. Só que o doutorado eu fui em 2016. Também sem licença, né? Tentei a licença de capacitação, não consegui na época, né? Mas graças a Deus eu tinha juntado um dinheiro e consegui ficar um tempo. Aí eu fiquei 1 ano de licença particular. Depois eu peguei uma licença, que eu tinha direito a uma licença premium, né? Porque eu já tinha 10 anos de casa, de concurso, né? Aí eu peguei a licença premium de 6 meses. E depois, em 2017, em agosto de 2017, eu consegui a licença capacitação. Mas isso já morando em Curitiba, né? Porque em 2016 eu tive que me mudar para Curitiba, porque o mestrado era full time, né? E então eu tinha que estar lá o tempo todo, né? E já comecei em março, já comecei as aulas, comecei cursando algumas disciplinas na Federal do Paraná, mas o mestrado também, o doutorado, eu fiz doutorado em engenharia de produção e sistemas também. Só que isso que eu estava pensando, mesma temática, mesma né? coisa. Só que você deu uma pausa para poder fazer a parceria da Sebrae? Isso? Que assim, eu sou consultor credenciado do Sebrae, né? Hoje eu estou em stand-by, assim, eu estou parado por causa das minhas atribuições como pró-reitor, né? Mas eu sou credenciado do Sebrae nas áreas de planejamento empresarial, associativismo, cooperativismo e acesso a serviços financeiros, né? Então, aí em 2016, né? Fui fazer doutorado na PUC Paraná, né? Só que é interessante lá os programas que eles são parceiros, né? Então existe um programa lá na PUC Paraná, você faz disciplinas na UFPR, né? E depois só convalida. Então comecei estudando na UFPR, fazendo a parte de estatística, né? Estatística aí aplicada às ciências sociais, na Escola de Ciências Sociais da UFPR, né? Lá no programa de pós-graduação em administração, né, da UFPR, um programa muito forte, muito bom. Lá o nível é bem isso, né? Muito bom mesmo, assim. E a parte de estatística lá, tinha um professor lá que ele foi excelente, cara. O professor Frega, né? Inclusive ele teve na minha banca de dissertação, na banca de qualificação e na banca de defesa, doutorado. Mas um professor sensacional de estatística, sabe? Inclusive até hoje mantenho assim, contato com eles, né? Tudo, né? Importante. E foi pegado mesmo, sabe? Foram 6 meses de disciplina, assim, e a gente fez 8 provas, cara, em 6 meses de uma disciplina só, cara. Então imagina, era aula na segunda, na outra segunda era prova. Cara, mas foi muito bom mesmo, seu aprendizado. E aí, então depois, né, me mudei para Curitiba em 2016, e aí fiquei já morando lá e tal. E aí, quando foi em 2017, eu consegui dar a licença para capacitação da Unirg, né? Só que eu achei, assim, sabe, o acolhimento da PUC Paraná comigo foi muito bom, né? Inclusive, até na semana passada, a gente fez o evento que foi o simpósio, né? O Health Tech que a gente fez, que foi o primeiro simpósio. 25, 26 agora? Isso, então, a gente teve a presença de vários professores da PUC Paraná. Entendi. Né? Inclusive, o meu orientador veio, que ele trabalha com pesquisa na área da saúde. Colocou o papo em dia, né? Papo em dia, né? Hoje ele é meu co-orientador de pós-doutorado, né? Que eu continuo lá com ele, faço pós-doutorado, né? Ele era orientador, agora ele é meu co-orientador. É porque hoje ele era da PUC Paraná e da UFPR. Só que agora ele assumiu a dedicação exclusiva na UFPR, aí ele saiu da PUC, né? Certo. Mas ele ainda continua como co-orientador. E o meu co-orientador doutorado hoje é meu orientador de pós-doutorado, né? Mas aí eles estiveram aqui, né? Então vários professores da PUC, né? Inclusive aí, o professor Portela, que foi meu orientador. Teve a professora Débora. A professora Débora hoje ela é na área de inteligência artificial. Ela tem vários projetos de pesquisa, né? Cara, que tá na moda, né? Tá forte. Veio junto com o colega dela, que também é professor lá na PUC Paraná, um programa de pós-graduação em tecnologia e saúde, que é o professor Sérgio Yoshi, que é um médico patologista, né? E trabalha com a parte de inteligência artificial.
Inclusive, ele é um dos diretores lá do Hospital Erasto Gettner, um dos maiores hospitais de câncer hoje do Brasil, né? Brasil. E foi o primeiro hospital de câncer do Brasil a implantar cirurgias robóticas. E o professor Sérgio, que liderou toda essa equipe da implantação das cirurgias, né? Ele teve aqui no evento. Então, assim, a gente fez um bom relacionamento com o pessoal lá e, assim, então, a gente faz toda essa troca de pesquisa hoje, né? Inclusive, nós temos 3 professores hoje que são da PUC-Paraná, da UFPR e da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que hoje estão com a gente numa proposta de mestrado, que é o mestrado em Biociência e Saúde, que a gente submeteu para a CAPES. Estamos esperando a avaliação da CAPES, né? Acredito que vão ser aprovados. E eles estão com a gente, estão no time como professores colaboradores, né? Convidados, né? Então, isso é importante. Então, e aí no doutorado, eu fui evoluir um pouco mais a minha pesquisa, que era a questão da simulação. Aqueles eventos discretos. Os eventos discretos, né? Por quê? Muitas vezes, o que acontece? A gente se depara na seguinte situação. Você vai fazer a simulação, você depende muito da coleta de dados de forma manual, na força bruta ali, você depende muito do ser humano, né, para ele parar, te dar uma atenção e você começar a coletar dados. E aí imagina, você tem que ir para a porta do pronto-socorro. Eu ficava, por exemplo, na porta de pronto-socorro, cronometrando a chegada de pacientes, né? Então, os instantes de chegada, aqueles instantes de chegada são eventos discretos. Aí depois eu tinha que ir lá, colocar uma ficha e falar pro camarada lá da recepção, falar assim, toda vez que você começar o atendimento, Lucas, começar o atendimento do Lucas, você anota aqui. Começou tal hora. Quando você terminar, você anota de novo. Porque aí eu sei o tempo de duração de um atendimento da recepção. Imagina, cara, você coletar dados nisso aí. É difícil demais, né? E o pessoal na correria ali não pode... Sim, às vezes você... pressão, isso dentro do pronto-socorro. Aí fala qualquer coisa ali. Isso. Só que aí, o que acontece? Hoje, você tem o sistema de informação hospitalar, principalmente o sistema de informação hospitalar que é baseado em logs de eventos, aí que é eventos discretos. O que é um log de evento? Um log de evento é como se fosse, né, você tem um log de evento e dentro daquele log de evento você tem os processos. Então, por exemplo, todo paciente que ele é registrado no sistema de informação hospitalar, ele é caracterizado com uma ID, né? Identification... Eu esqueci o nome direitinho lá, tem que... Depois pode colocar no Google que é ID. Mas é como se fosse um rótulo da identidade sua lá do sistema. Então o professor Alex lá está registrado. Toda vez que acontece um evento dentro do hospital, que é no sistema por log de eventos, né? Toda vez que acontece um evento, ele é registrado. Então é registrado o início e o final. O início e o final. Né? Aí já fica determinado o tempo. Você já tem isso dentro de um banco de dados, né? Então o que acontece? Você pega esse banco de dados, você consegue montar um modelo de simulação praticamente sem o esforço de coleta de dados com o ser humano. Então você evita isso aí. Porque o atendente vai ter que alimentar aquilo ali, né? Tem que alimentar. Se ele não fizer isso, ele não está fazendo o papel dele. Deve diminuir muito o erro, né? Imagino que... Você consegue diminuir muito o erro, né? Ainda tem o viés de, muitas vezes, você registrar errado, né? Mas hoje, quando, por exemplo, você vai atender, por exemplo, atender um paciente, o paciente chega na recepção, você vai ter que abrir a ficha dele. No momento que abriu a ficha, está cronometrando. Terminou o atendimento, você concluiu, fechou. Então você consegue verificar qual foi o tempo de duração de atendimento na recepção. E aí existe uma tecnologia que chama Process Mining, que é mineração de processo. Foi desenvolvida na Holanda pelo professor Van der Aalst, né? Inclusive meu orientador de doutorado, ele foi aluno do professor Van der Aalst, né? E o Van der Aalst criou essa tecnologia chamada Process Mining, que é uma análise que você vai fazer de dados baseado no processo. Então, um hospital ele é bem característico nessa questão do processo, né? Então, ou seja, um processo é um encadeamento de atividades. Então, você tem o início e o final.
E aí você tem todo o encadeamento, né? Então, qual que é o processo de atendimento do paciente, por exemplo, lá na UPA? O paciente chega, vai para a recepção, da recepção ele vai para a triagem, da triagem ele vai para a sala de espera lá, fica esperando, depois ele vai ser atendido pelo médico, do médico pode solicitar exames, isso é tudo registrado no log de eventos, né? Aí que são acontece? Procedimentos corriqueiros. Isso mesmo, né? Tá registrado. Aí você consegue pegar esse log e aí montar um modelo de simulação. Então, essa foi a tese, né? Entendi. Então, consegui montar já um modelo de simulação de um pronto-socorro com base apenas no log de eventos, né? E aí, professor, que é um pouco da minha área de pesquisa, a gente parte também de um gargalo. Que já entramos na pergunta, né? De pesquisa, área de pesquisa. Entendeu? Aí a gente... beleza, você vai montar o modelo de simulação, baseado lá na Process Mine, no log de eventos e tal. Uhum. Tem gente já fazendo isso? Tem, né? Então, na época, quando eu comecei a trabalhar, tinha um grupo de pesquisa, inclusive da Holanda, que já estava pensando nisso, né? Inclusive com a professora Rosinati lá, que é pesquisadora na área de Process Mine da Holanda, e aí ela já estava, né, desenhando isso, que era a simulação de eventos discretos e com Process Mine, né? Só que aí tem um gargalo, né? Quais são os cenários que eu vou criar e como que eu vou decidir? Se eu tenho, muitas vezes, num pronto-socorro, diversos decisores, né? Muitas vezes você se depara com 5, 6, 7 decisores lá no pronto-socorro. São pessoas que fazem parte de uma equipe. Então isso aí pode ser subjetivo. Subjetivo. E aí você tomar uma decisão de qual cenário é melhor. Para você, talvez, de repente, um cenário é melhor, para ele é outro. E, na verdade, se ele é um cara das finanças, ele quer de uma outra forma, o menor custo possível. Mas se você não você fala assim, não, eu quero que seja o mais rápido possível para atendimento tem um fator ao paciente. humano ali, né? Tem um fator humano. E aí é onde a gente vem com a inovação, que foi da tese, que tem que ter o ineditismo, que foi implementar os modelos de tomada de decisão por múltiplos critérios dentro da tomada de decisão da simulação. Dentro daquilo que acontece, né, das diferentes situações, diferentes formas de pensar. Por isso que é multi, no caso. Né? Que a gente chama de Multiple Criteria Decision Make. Né? Tomar de decisão por múltiplos critérios. Que é uma metodologia hoje, só que até então, na área de simulação, ela não estava implementada. E foi tão interessante que a gente fez um trabalho lá, na época, que a gente construiu isso, que hoje os meus professores lá, tanto, né, o meu orientador como o coordenador, criaram um grupo de pesquisa e eles estão já, a gente plantou essa sementinha e hoje eles já estão com vários pesquisadores, próprios doutorandos e próprio pessoal da indústria mesmo, de hospitais, eles já têm essas vertentes que hoje eles já estão melhorando ainda o que a gente fez, né? Porque a pesquisa, a gente nunca vai chegar no fim. Né? Nunca para, não adianta você falar assim, eu terminei o conhecimento aqui, cheguei no ápice. Não vai, cara. Você vai sempre deixar ali na tua tese, que seja alguma coisa, você vai deixar sempre uma oportunidade de estudo. Você dá um incentivo para pensar diferente. Isso mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta, me veio aqui agora uma curiosidade. Montando esse multicritério aí de tentar entender, né, o setor do hospital, pode variar em questão de países? Por exemplo, particularidade, por exemplo, Brasil. Esse modelo poderia ser internacional, ou do Brasil, que são diferentes países, né, diferentes estados, tem comportamento diferente? Tem comportamento diferente, principalmente com relação à questão de regras do próprio pronto-socorro. Né? Por exemplo, aqui no Brasil, um paciente, ele fica no máximo no pronto-socorro até 24 horas. E 24 horas a equipe médica tem que tomar uma decisão do que fazer com esse paciente, né? Já na Irlanda, por exemplo, o paciente ele fica no máximo 6 horas. Então, 6 horas a equipe médica tem que tomar uma decisão. Os critérios são distintos. Mas então, agora você perguntou, e o caráter regional também interfere? Também interfere. Tipo uma doença, sei lá... Que vai interferir questão de doença, vai interferir questão... Até a capacitação da equipe do pronto-socorro vai interferir, né?
Então, assim, inclusive é uma das características que a gente coloca nos próprios artigos publicados, na tese, que você tem que trazer esse contexto, você pega a metodologia e traz o contexto da sua realidade. Entendi. E aí ali você vai entender quais tipos de critérios que eu vou utilizar. Os ajustes, né? Quais são os profissionais que eu vou... Porque assim, como são vários decisores, né? Eu tenho que pensar em quais critérios, eu tenho que pensar, por exemplo, até na questão desses decisores, como é que eu vou trazer esses decisores para próximo. Eu preciso fazer treinamento com base em múltiplos critérios, do método, alguma coisa então, ou não. Sempre vai ter essas variáveis. Sempre tem essas variáveis, né? Que aí é muito do gestor, né? Então, do analista, etc. E eu quero chamar a atenção para as pessoas que agora estão até escutando, essa questão do múltiplo critério. Ela, inclusive, eu escrevi um artigo recentemente para uma revista, depois eu posso até deixar para vocês, que é a Incide Magazine, que é de uma comunidade hoje, que ela é internacional. Essa comunidade é uma comunidade fantástica que estuda múltiplos critérios, que é uma comunidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Os caras lá são estudiosos nessa área. E assim, essa área de múltiplo critério é super interessante, principalmente quando eu volto para a gestão. Eu me deparei com muitas decisões tomadas, assim, a questão da Covid-19, né? E eu acredito que teve muitas decisões que eu acredito que não teve uma racionalidade no processo decisório, porque você se reunia de forma online, você montava um comitê, você tinha diversas pessoas que talvez não tinham conhecimento da causa, mas o cara era muito bom para falar, e aí acabava, muitas vezes, aquela pessoa que talvez tem muito conhecimento, mas ele é acanhado para falar, ele não vai falar, ele não vai se expressar. Do outro levava a conclusão. Levava ele a votar. Aí eu aceito isso. Eu concordo, como se fosse isso. Entendeu? E aí muita decisão é tomada de forma errada. Né? De forma errada. Assim, a gente fala que não são decisões racionais. Não tem racionalidade empregada no processo. Porque a tomada de decisão, ela tem que ser racional. Ou seja, ela tem uma estrutura de um processo decisório. É o artigo teu, né? É. Pô, artigo interessante. Entendeu? Então, assim, ela tem uma estrutura. A tomada de decisão, ela tem uma estrutura. E quando você parte para decisões complexas, que é nesse caso da Covid, se você vai manter online, se você vai presencial, se você tem que pôr álcool em gel, se você, o que você tem que fazer, cara, aí você tem um comitê muitas vezes para decidir isso aí. E eu percebi assim que tinha muita gente que tinha conhecimento, mas não falava, ficava calado. É que ficou uma coisa muito agressiva, né, durante entrou uma questão política também, né? Durante e aí, o pessoal lá de... Esse Covid deu uma sacudida, né, não, cara? sabe o que eu achei? Só complementar assim, quando tava... Uma coisa que eu notava da Covid. Quando tava na Itália, quando tava na Europa, o pessoal via vídeo lá na Itália, tantas pessoas, né, morrendo por dia, o pessoal internado, o pessoal se comovia. Aí quando chegou no Brasil, entrou uma discussão política no meio aí. Que foi para o outro lado. Foi para o outro lado. Né? E aí a razão, como você falou, a racionalidade, se perdeu nisso. Né? Você se perde, né? E decisões complexas, muitas vezes você toma. Tem um cara aqui discutindo, talvez não entende nada de acabou saúde pública, levando de epidemiologia, de infectologia, não entende nada, mas fica falando, conversa demais, e olha... se baseia muitas vezes em notícias de internet, celular, não sabe se é fake news, se não é. Gera uma opinião, influencia os outros. E talvez aquele camarada que tem muito conhecimento, ele tá acanhadinho ali. Né? E ele não tem a chance de se expressar. Entendi. Quando você monta uma estrutura de modelo de tomada de decisão por múltiplos critérios, ele é ouvido. Aí você consegue se expressar, porque assim, professor, você transforma o conhecimento subjetivo num conhecimento objetivo. Que é você colocar pesos para critérios e fazer comparações. É que nem se você vai comprar um carro, por exemplo. Quais são os critérios que você vai adotar para você comprar um carro? Eu quero conforto, economia, potência. Você estabelece os critérios. Peso, beleza. Peso. Agora, quais são os pesos? O que é mais importante para você? Conforto
ou economia? Conforto ou potência? Então Exatamente. você vai ponderando. E né? diminui essa questão de enviesar a decisão, né? Enviesar a decisão. Perfeito. E hoje a gente tem softwares, cara. Sim, Fábio. Daí a gente vê a Pra fazer importância isso. que é esse estudo que você fez, então. né? Porque você citou um cara que tem um poder de persuasão mais forte que o outro. No teu modelo de estudo, quem fica calado ali, mesmo nessa situação prática, no teu modelo não, ele é bem ouvido, né? No modelo ele é bem ouvido. Ele é importante. Talvez ele pode ser, a ideia dele é a vencedora, né? Porque tem um peso real da coisa, né? E todos os decisores acabam tendo uma parcela de significância na decisão. Não é só, igual falou, enviesado para um decisor que vai persuadir a situação. E assim, vocês têm exemplos de assim, locais que têm usado, hospitais. Aí é onde entra a comunidade lá da Federal Rio Grande do Norte. Depois vocês podem entrar no YouTube e ver lá o grupo INCID. INSI Demudo. INCID. Demudo ou I, agora estou lembrado direitinho, né? Que é da INCID Magazine. Que é um grupo de pesquisa. INCID. Vou colocar aqui só para a gente lembrar. Tá. Que é um grupo de pesquisa fortíssimo em decisão por múltiplos critérios. É conhecido no mundo inteiro, esse grupo. A Federal Rio Grande do Norte, eles estão bem à frente disso aí. Os caras estudam muito. Tem o professor Adiel, que é o propulsor aí dessa... Né? Eles estudam que eles criaram um método próprio. Né? Que é o método deles lá. E assim é o seguinte, na época da Covid, eles criaram um sistema para dar suporte à tomada de decisão na UPA. Por exemplo, o que fazer com o paciente, isso baseado em múltiplos critérios. Então, o que fazer com o paciente? O paciente chegava lá na UPA, por exemplo, o que eles iam fazer? Se o médico ia entubar o cara, se ia só passar a medicação e deixar em quarentena, ou o que eles iam fazer, né? Então, assim, a comunidade criou esse sistema, depois você entra no YouTube, vocês conseguem lá, é sistema de triagem para Covid-19 em UPA, e é muito bacana, cara. E assim, tem os resultados, né? Ajudava o médico a tomar a decisão, muitas vezes o cara tá ali naquela correria e tal. Peraí, deixa eu pegar o sistema aqui, vou lançando, né? Frequência cardíaca, temperatura, tudo você vai lançando, né? E o sistema ele te ajuda, porque ele já pega um conhecimento do ser humano, né? E aí ele indica mais ou menos uma tomada de decisão um pouco mais... Não é que vai substituir, mas ele vai ajudar. Vai te dar uma ferramenta para você ter uma coisa mais pra você tomar uma decisão. Claro. Cara, é que nem o chat GPT hoje, cara. O chat GPT é o salvador? Não, cara, mas eu uso. Eu quero escrever um texto bacana, eu coloco lá, peço pra ele escrever. Esse chat aí dá pra gente falar. Eu tava doido pra perguntar aqui. Cara, eu uso, né? Eu quero... Quando tiver um curso lá na Unirg, cara, vamos fazer um curso pra gente. Esses dias eu peguei, tava dando aula, né, de finanças. Aí eu peguei, existe umas técnicas lá de finanças que chama de análise de balanços, né? E aí eu fiz umas perguntas lá para os alunos, mas eu peguei um balanço patrimonial, que a gente chama assim, que estava num livro lá, sabe? Balanço, né? E aí, o que eu fiz? Eu joguei, fui digitando as contas, né? Coloquei lá, tem as seguintes contas, caixa tanto, estoque tanto, isso tanto. Fui lançando, aleatoriamente, lá dentro do chat GPT. Lancei tudo. Aí eu pedi, falei assim, agora faz para mim aqui o balanço patrimonial. Ele fez. Igualzinho que estava no livro. Falei, agora eu queria que você calculasse o índice de liquidez corrente. Ele foi, calculou e me explicou como é que fazia o cálculo, ainda me explicou por que tinha dado aquele resultado. Olha só. Aí o que eu fiz? É uma ameaça, professor? Não, cara, eu interagi a ferramenta com os alunos, em sala de aula, os alunos adoraram. Sim. Né? Aí você vai interagir. A tua formação foi muito ligada à tecnologia, né? Sim. Então, então você acaba trazendo isso. Tem que ser o exemplo. Como é que você usa, então? Como foi que você usou? Assim, porque até por isso, tem muito professor que tem medo, né? Do chat GPT. Então, como é que você consegue usar? Como é que o professor consegue usar, por exemplo?
Uai, cara, assim... Como aliado. Um exemplo prático, você falou do balanço. Do balanço patrimonial, porque eu queria que os alunos calculassem o índice de liquidez corrente e índice de liquidez seca. Com algumas entradas. Aí que você levou umas alunos... técnicas lá da parte de que a gente chama de análise e demonstrações financeiras, na área de finanças, né? Finanças, contabilidade e tal. Eu coloquei todas as contas, pedi para o ChatGPT me organizar um balanço e pedi para ele daí fazer o cálculo dos índices de liquidez. Ele fez para mim, né? Só que aí, qual que é a sacada de você ser um docente? De ser um professor? O professor, agora ele está numa figura, eu tenho que entender, de ter sacada que o professor ele é motivador, ele instiga, ele faz o aluno querer ir aprender, querer correr atrás, querer as respostas, as perguntas, né? E por quê? Eu acho que essa é a nossa função. Por isso que eu bato tanto na tecla lá da Propesc, da pesquisa, porque nós somos uma universidade, a gente é movido por um tripé da educação, ensino, pesquisa e extensão. Eu acredito que a formação de um bom profissional, ela está muito focada na pesquisa, cara. Porque a pesquisa, você se questiona muito, você sai de uma posição de um aluno, vamos dizer assim, passivo, ou seja, aquele que fica só recebendo, processando aqui alguma coisa ou outra, e você sai e você se coloca na posição ativa, que aí na pesquisa você vai lá, vai pergunta, você problematiza, você tenta resolver aquele problema, e ainda muitas vezes você tem que apresentar, ensinar outras pessoas, né, que a iniciação científica faz, que a gente faz dentro da instituição, e isso você retém muito conhecimento. Então você tem um aluno muito mais crítico. Agora, se um professor ele ficar, né, pegando, vamos usar o ChatGPT aqui, colocar lá e falar assim, não, agora eu vou te dar aqui, vocês fazem aí, né? Faz aí, tal, não discute, não. Cara, aí você está criando você está formando pessoas totalmente, vamos dizer assim, não falo nem que robô, você porque entregou, muitas vezes hoje o robô que tem inteligência artificial, ele já processa e toma decisões racionais, né? Mas assim, não é uma coisa muito, você não está criando uma massa crítica, né? Um aluno crítico, né? Então assim, o ChatGPT, cara, eu sempre falo, cara, tecnologia, eu até coloquei na short bill lá, no currículo de comandante, que é apaixonado por tecnologia, porque assim, cara, se a gente conseguir aproveitar isso aí, você pegar e trazer isso como benefício, cara, cara, você tem muita coisa interessante. Essa questão do professor, o professor tem que ser assim mesmo. Você já usou? Eu fiz o cadastro lá. No ChatGPT você já usou? Pois é, eu fiz o cadastro, eu tô na fase inicial. Cara, eu uso direto. Mas pelo menos cadastro eu já tenho. Pelo menos por enquanto ainda tem as limitações, né? Por exemplo, uma vez eu fiz um teste de pedi para ela explicar o que são modelos atômicos, o ChatGPT, né? Ela explicou muito bem mesmo, assim. Mas já pedi um outro tema, um tema mais novo, ele colocou tudo errado. Não, tem que tomar muito cuidado, porque do conhecimento de 2021 para cá, não tem. Não tem, porque ele pega o que tem muita coisa, né? É porque ele pega um banco de dados. E aí, assim, você tem que tomar muito cuidado, porque ele pode te pergunta de microplástico, coisa errada também. O profissional, a pessoa tem que filtrar. Você acabou de falar. Porque eu pesquisei sobre microplásticos, aí ele falou assim, sabe, o que você acha a informação que você acha naqueles sites assim que não aprofundam, né, com notícias assim, aquela notícia superficial. Quando eu vi que ele estava mentindo, ChatGPT, quando eu comecei a perguntar pra ele, quem que é Fábio Pegoraro? Quem é Fábio Pegoraro? Acertou? Ele mentiu pra mim, descaradamente. Né? Ele respondeu outro Fábio Pegoraro. Ele mentiu. Aí ele falou que era professor de contabilidade, não sei o que, lá da Itália? Não, lá de Londrina. Não chegou na Itália, não. Não chegou na Itália. Lá de Londrina. Aí eu falei assim, tem hora que eu converso com o ChatGPT, eu falei, assim, cara, eu até coloquei assim, cara, você tá mentindo pra mim. Ele, me desculpe, me passe mais informação sobre quem é Fábio Pegoraro. Aí eu falei, não, mas eu queria os indicadores, né? Me passa indicadores de Lattes, por exemplo. Vamos fazer um curso desse pra galera aí. Pra gente fazer várias perguntas. Agora lembrei de uma coisa. Você viu aquele robozinho que desligou? Tem um robô que colocaram ele com inteligência artificial.
E aí ele ficava entregando encomenda. Eu não sei se é verdade isso, tem um vídeo, né? Mas não sei se foi isso que aconteceu. E aí ele ficou trabalhou umas 40 horas, aí ele se autodesligou e parou de trabalhar. Porque ele devia estar... Ele é mais inteligente que a gente, né? Ué, é aquela questão, né? Ele viu que não ia dar nada, não sei o que foi. Dizem isso, né? Que ele desistiu do trabalho. E outra coisa, você vê, tem muitas possibilidades. Você pode até colocar um robô para simular um ser humano. Então, o ser humano, ele chega a um ponto que ele pode estafar. Então, assim, ele vai trabalhar até um momento e, espera aí, cara, vou dar uma pausa. Dessa questão que nós estamos falando do chat, vai ter um trabalho muito forte de ética também, né? Então... Muito. Inclusive, aí essa questão é um tema bem aguçado. Essa questão da IA, assim, esses aspectos éticos aí é muito importante, né? Inclusive, tem um pesquisador, que ele é um médico cardiologista, que chama Eric Topol, né? Eu tenho um livro dele, que ele fala como a inteligência artificial vai deixar a medicina mais humana, né? E ele é um cara, ele é pesquisador, ele foi um pesquisador que ele auxiliou a Apple a construção do Apple Watch, né? E assim, ele fala muito sobre essas questões éticas, né? Então, assim, você pode usar para o mal, utiliza. Você pegar uma IA e se quiser transformar ela para ser, você consegue. Consegue também. Então, assim, mas se você quiser usar para o bem, sim. E aí, o que acontece? É muita questão, assim, ligada do profissional, por isso que a gente precisa saber educar as pessoas, para que no futuro, por exemplo, principalmente essa garotada aí que está manjando muito de ciência de dados, inteligência artificial, consiga fazer isso para coisas boas. Claro. Né? Então, assim... Tá aí uma participação do professor, né? Sim, também. Na relação do ensino da IA, né? Uhum. Dizer sobre a ética, sobre o lado bom disso, né? Perfeito. Acaba que é uma reflexão, né? O professor que veio, o professor Sérgio Oshi, que eu falei lá, que é lá do hospital Erasto Guettner, que é da PUC Paraná e da UFPR também, ele trabalha muito essas questões dos aspectos éticos da inteligência artificial, ligada à área da saúde, sabe? Então, até que ponto você pode ir com a IA, né? Ou a gente pensa, será que vai substituir? Cara, eu falo assim, aquele emprego automatizado que se faz atividade repetitiva, isso vai substituir. Vai. Com certeza. Mas onde você tem que ter uma empatia, um calor humano, né, uma conversa no ouvido, o toque, isso aí não vai deixar de existir. Não tem como. É que nem fala assim, a IA vai substituir o professor em sala de aula, cara. Não vai. Ela não vai substituir isso aí, sabe? Por quê? Porque você não tem como ainda gerar robôs com inteligência artificial que tenham empatia. Entendeu? Esse é o limite da máquina. Tem empatia. Eu não vou, de repente, você tá com um problema e eu vou sorrir, bater no seu ombro, né? Chegar... uma conversa. Por mais que a programação chegue próximo de aquela alguma coisa, não é. É a novidade, né? Sempre que surge uma novidade, as pessoas ficam assustadas. Sim. Né? Ficam com Agora, medo de alguma coisa. Aquele emprego que é repetição. Cara, acaba que aí nesse caso tem a contribuição do redução de custos, né? No sentido assim, prático do negócio. Obviamente vai ter a ética, vai se transformando, né? Só que aí é tanta coisa. Diminui empregos X, mas o que surge de empregos Y, de trabalho, né? Cara, é demais, assim. Sabe? Mas de todo modo, Fábio, a importância do desenvolvimento dessa área, a forma de eu pensar, é bom sempre ter ética, né? Sempre tem. Porque é o caminho seguro da situação. Porque se a gente sabe que tem gente que pode usar para um lado, para uma função, para outra. E assim, o que eu vejo também é não só o que as pessoas podem usar, mas o que a inteligência artificial pode por si só, aliás. Tipo por assim, exemplo, você coloca uma inteligência artificial para tomada de decisão no hospital. Aí ela vai escolher o que é mais barato, entendeu? Então, qual o critério?
Não é que é maldade. Programa. Aí então aí tem que ter, de qualquer forma, tem que ter a supervisão humana ali, né? É que nem o pessoal fez lá no, que eu falei, o pessoal da Federal do Rio Grande do Norte. Eles colocaram o sistema na UPA, né? O médico ia lá, lançava os dados do paciente, todos esses dados, né? Frequência cardíaca. Alimentava tudo. Respiração e oxigenação, etc. E aí ele, né? Ou até, por exemplo, um algoritmo de rede social, já pensou? Uma inteligência artificial que mude ali de acordo... Mas nesse caso que você falou aí, serve para o médico rapidamente olhar e tomar decisão. Sempre auxilia, ele, né? E é legal, que é rápido, infográfico, o que for, né? Coisa assim. Lucas. Deixa eu fazer uma... Fábio, teve... Que a gente está chegando aqui... Já está com 1h e um pouquinho, né? Com o tempo papai, vocês falaram assim, vai ser em torno de 1h20. Eu falei, meu Deus, você vai conversar... Parece que não foi nem isso. Mais de 1 hora. Se quiser ficar umas 3 horas aqui... Não vai agora, que essa parte de IA aí. Então. Tem um assunto assim, que já que a gente está caminhando aqui para os finalmente, tem alguma coisa que você queira falar da pró-reitoria, de algum projeto? Bem lembrado, né? Eu acho assim... Hoje, eu gosto sempre de fazer um raio-x e assim, eu trabalho muito com indicador, né? Eu sou administrador e eu sempre falo assim, se você não trabalha com indicador, cara, aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Como é que você vai gerenciar se o seu carro está bebendo muito ou pouco, se está gastando no combustível, se você não tem um indicador, né? Então assim, quando eu entrei na Propesc, a gente não tinha nada de indicador, então agora estou gerando tudo que é indicador, né? Então assim, por quê? Porque aí eu sempre faço esse raio-x do que era antes, que é depois. E aí eu tenho um PDI, que é um plano de desenvolvimento institucional, que eu tenho que seguir. Então eu não invento a roda, eu pego o PDI e vou jogando. Então eu tenho que criar as bolsas de iniciação científica. Então é bom destacar aqui, quando nós entramos, nós tínhamos 5 bolsas de iniciação científica. Hoje nós já vamos para 79. Né? Um salto. São bolsas da Fundação NIRG, bolsas do CNPq, e bolsas hoje da FAPT, que vai... Do Estado. Que vocês captaram, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa Estado Tocantins, sobre a presidência do professor Dr. Márcio. Um abraço, Dr. Márcio, um grande parceiro. Ele é. Né? E aí, nós conseguimos aprovar, né, junto à FAPT, mais 50 bolsas. Né? Então, nós já vamos para 79 bolsas. E detalhe, as bolsas da FAPT, tanto as da FAPT quanto as do CNPq que a gente tem, já é do valor novo. R$700. R$700. Então, assim, é muito bom para o acadêmico. Imagina o acadêmico tava precisando, né? Pagando R$1.000 de mensalidade, ele, com a bolsa, ele fica ali. Além de ele fazer pesquisa. Então, assim, nós conseguimos fazer esse crescimento. Quando a gente entrou na pró-reitoria, a gente tinha em torno aí de uns 120 artigos publicados, né, por ano da comunidade. Hoje nós vamos para mais de 200, né? Então a gente está ampliando nisso, né? A questão de livros, nós lançamos agora um edital para 4 livros, 4 e-books, né? Então, para os professores também poderem submeter capítulos de livros, né? Para a gente construir esses livros, né? Submetemos já uma proposta de pós-graduação stricto sensu, né? O mestrado em Biociência e Saúde, né? Com professores, com participação de professores de outras universidades também. Já estamos também construindo um de educação social, que já está praticamente na reta final. Acredito que na próxima, quando a CAPES abrir a PCN, já vamos fazer esse lançamento, né? A questão hoje da parte da internacionalização, hoje nós já temos parcerias com a Partner of the Americas, né? Que a gente fez uma parceria com a Partners, é uma organização sem fins lucrativos que incentiva o intercâmbio, né, de estudantes, tá? Principalmente nos países que estão na América Latina e América, né, Central, etc. América do Sul. E também, principalmente, a questão dessa parte de internacionalização. A gente teve, né, alguns projetos aprovados já com recursos, né? Projetos
pessoal da área de educação lá, da letras, né? Da pedagogia, com projetos aprovados, né? Fizemos aí recentemente o primeiro simpósio de tecnologia e gestão em saúde, com a presença de diversas startups que vieram de fora, né, etc. Né? Então, assim, a gente está numa pró-reitoria, por que a gente está pensando nesse trabalho? É aquela questão, a gente não consegue, não tem como mais eu separar a educação sem a pesquisa, igual eu estava falando aqui para vocês no começo. Então, preciso ter esse tripé da educação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, a gente tem diversos projetos de iniciação científica e, principalmente, a proposta é que a gente consiga amadurecer cada vez mais. Porque, inclusive, quando a gente assumiu a pró-reitoria, a carga horária de pesquisa do docente da UNIRG em relação ao ensino, ela era 0,7%. Nossa, muito pouco, né? Muito pouco, nem 1% da carga horária de ensino em relação à pesquisa. Hoje nós já fomos para 5% da carga horária do docente. Então, por quê? Por causa desse incremento da iniciação científica que a gente está tendo. Porque o professor ele recebe uma carga horária para poder orientar. É computado, né? É computado isso. E é bom a gente falar isso, né? Professor universitário não só dá aula, né? Faz pesquisa, né? Que tem sido falado. Né? Então, aqui já teve vários exemplos de trabalho de extensão, né? No início da conversa já falou logo do trabalho da cooperativa, né? Do pessoal. E aí, sim, integrando. Era extensão, eu tive pesquisa dentro da extensão, que diversos alunos fizeram, TCC baseado no projeto, aí pegaram que a gente tem a extensão e eu tinha uns problemas para resolver de pesquisa. Então, de logística, um trabalho que a gente fez interessante, a gente mediu a qualidade de vida do pessoal lá do assentamento. Quando a gente começou com o projeto, a gente foi e coletou dados. Do início, lá do assentamento Vale Verde, que envolve qualidade de vida. Né? Ou seja, o cara tem quantas televisão dentro de casa, o cara tem um sofá, tem um liquidificador, tem uma geladeira, o que ele tem? Quando chegou no final, a gente mediu novamente. Aí a gente viu que o camarada tinha feito uma área na casa dele, porque ele recebe ele que está ali no assentamento, ele recebeu aquela casinha ali do INCRA, né? Aquela base. A base. Só que ele já tinha feito uma área. O camarada não tinha carro, já comprou um carrinho ali com a carroceria para poder levar a produção dele na feira para vender, porque ele já tinha um mercado certo com a Conab. Ele tinha uma restante da parcela, ele já ia lá na feira de domingo, vendia as coisinhas dele e voltava. Ele comprou ele tinha uma televisão dentro de casa, antes não tinha uma televisão. Uma coisa que nós conseguimos lá, na época, postinho de saúde. No lugar. Isso faz uma diferença. Lá no assentamento. Olha, sabe como é que surgiu isso aqui? É o seguinte, eu tava lá, porque toda terça-feira eu ia cedo lá. Ia junto, 5 horas da manhã, com o pessoal do caminhãozinho da merenda, né? Eu ia com o meu carro. Muitas vezes eu ia com eles, a gente ia na caminhonete, ou muitas vezes tinha vezes que eu ia no meu carro, né? Quando ia levar aluno, essas coisas no meu carro. E uma vez eu tava lá, eu tive que pegar uma mulher lá e trazer pro regional, pro hospital regional. Trouxe no carro, porque era difícil, questão de SAMU, ambulância, essas coisas e tal. Não sei se vocês se lembram que a gente tinha um prefeito aqui, que era o prefeito saudoso, João Cruz. Eu já ouvi falar. João Cruz, né? Ele era um cara muito bacana, que apoiou muito o projeto, né? O projeto foi muito pra frente, dele, né? Gestão dele. E aí, eu cheguei, deixei a mulher no regional e fui lá na prefeitura. Falei, eu quero falar com o João Cruz. Aí o professor Fábio, do projeto assim, assado, foi lá falar com ele. Falei, João Cruz, é o seguinte, aconteceu isso, nós precisamos de um postinho de saúde lá, pelo menos que tenha uma vez por semana, vai um médico. E a gente tem uma oportunidade lá também, porque eu tenho do lado, olha só como é que as coisas assim vai se encaixando. Do lado do postinho tinha uma propriedade rural, que na casa quem morava era uma técnica de enfermagem. Se encaixou bem. Encaixou, cara. Juntou a fome com a vontade de comer. Cara, nós fizemos a inauguração do postinho de saúde, colocamos o postinho, uma vez por semana um médico lá, e a técnica de enfermagem ficava cuidando, com o telefone e tudo. Então, quando dava algum... O pessoal ia lá, ligava pro SAMU e tal. Corria. Cara, e aí foi indo. Depois colocamos a saúde bucal, colocamos uma cadeira de odontologia lá, e o dentista uma vez por semana.
Olha só não tem ganho a maior qualidade de disso, vida. né? Só se falasse disso aqui já é um ganho muito E aí, quando eu tava já próximo, já ali em 2000 e aí que ele faleceu depois, e depois entrou um outro prefeito, que foi o Abdala, né? Mas o João Cruz na época falou, preciso agora colocar uma escola aqui. Porque eu tinha ali, ó, em torno de 400 famílias naquele assentamento. Imagina quanta gente muita que não gente. Tá muita gente. E aí eu falei, pô, vamos montar uma escolinha aqui, né? Aí ele foi, parece que tinha cedido um terreno lá e eu tinha autorizado a construção, mas aí eu não sei o que virou. Depois eu saí, aí acabei saindo do projeto, não sei se construiu escola, depois também nunca mais fui atrás, né? Mas assim, você vê o ganho de qualidade de vida que você vai Com vendo, certeza. porque você vai, né? Então assim, e aí extensão, e aí tinha pesquisa. Então assim, é uma coisa que vai trabalhando junto. Fábio, e o centro? Centro de pesquisa, foi da sua gestão, né? É na sua gestão. Isso, né? Também. É até bom você colocar isso. Algo revolucionário, assim, vamos dizer assim. Nós, no ano passado, a gente conseguiu de projetos em torno de mais de 7 milhões de captação de recursos. 7 milhões. Com Centro Inovação, com projetos, a gente tem vários projetos com a FAPT, né? Com aquele do Sebrae, que é o como é que chama? Agora me faltou a memória aqui. Mas é um projeto. A gente tem vários projetos com o Inova Amazônia, né? Que é o Inova Amazônia, que é do Sebrae, sim. né? Que é esse que é o Sebrae. Então a gente tem alguns projetos com ele. Tem vários professores desenvolvendo pesquisa com recursos, né? E bolsas desse projeto. Inclusive, alguns pesquisadores já transformaram em uma empresa, numa startup, né? E aí o Centro de Inovação, a proposta é que a gente consiga pegar, principalmente, a gente tem todo um aparato tecnológico e de recursos, né, financeiros e físicos e materiais, para a gente poder dar suporte para que pessoas consigam alavancar negócios. Então, por exemplo, eu fiz um laboratório, orcei dentro desse centro de inovação, um laboratório de automação em saúde. Então eu vou ter ali comigo diversas tecnologias que, por exemplo, chega alguém, né, algum aluno que tem uma ideia, vamos imaginar um aluno de medicina, de enfermagem, que tem uma ideia de sei lá, de trabalhar com inteligência artificial na área da saúde. Então eu tenho um laboratório para uma estrutura base. Para uma estrutura, entendeu? Com computadores, com protótipos para ele fazer testes, né? E principalmente por isso que a gente está fechando muitas essas parcerias com professores aqui da instituição, da UFT e tal, mas com professores também de fora. Né? Semana passada eu fechei uma parceria com a UFPR, com a Universidade Federal do Paraná, para a gente trabalhar a parte de ciência de dados. Né? Então, assim, todo esse aparato de ciência de dados para dar suporte, principalmente para a área de negócios e também de saúde. Né? Que aí você vê, ó, que já poderia ser uma ideia do Centro de Inovação, que a gente já criou, mas nós criamos porque a gente deu um suporte para uma empresa lá de Belo Horizonte, que nós criamos hoje, que é uma startup, a startup chama MedMe, né? MedMe, né? E o que nós fizemos? A gente criou hoje um aplicativo que faz diagnóstico, prognóstico e proposta de tratamento para pacientes com dor lombar. Então, começou um projeto dentro da escola de fisioterapia. Então, assim, com base nas variáveis dos pacientes, a gente foi lá, coletou a amostra desses pacientes, a gente coletou em torno de 100 variáveis, né? E fomos construindo com uma empresa, que é essa MedMe, lá de Belo Horizonte, que já tem aporte de recursos também, lá de Belo Horizonte, e a gente construiu hoje esse aplicativo, que está sendo aplicado já pela Escola de Fisioterapia, né? Legal. Então, assim, pode ser feito aqui em Gurupi? Pode, com o Centro de Inovação. Porque a gente não tem condições de chegar e falar assim, ó, você tem a ideia, mas eu não tenho como te dar um suporte, principalmente tecnológico, né? Você vai ter uma estrutura agora para esse tem estrutura, né? Para que a pessoa vá ali... Previsão para... Olha... Sim.
Otimista, né? Era para ter saído ainda do ano passado, né? Mas o recurso ele não foi cancelado, assim, né? Lógico, né? Não, então o foi edital, aprovado, a gente foi aprovado, né? Inclusive a gente participou, concorreu com diversas universidades aí. Nacional, né? Foi nacional, né? E nós ficamos dentro da faixa de orçamento, né? Então tá lá, recurso foi R$4.062.000 orçado e aprovado. Na íntegra. Na íntegra. E eu tive recentemente no Ministério de Ciência e Tecnologia e o pessoal falou, ó, o recurso vai sair. Só que ainda tá trocando. Essa questão de troca de gestão, né? Eu tava lá, inclusive eu tava lá em março, né? Foi finalzinho de março. Eu cheguei lá e recentemente tinha sido empossado o novo presidente. Novo presidente. Então, eles estão organizando, né? Não, então a previsão vai ser... Demora, né? Eu acredito que já no segundo semestre... No máximo tá Deve estar tudo. Aí vai ter um evento aí, vai ter uma divulgação. Tem que ter, né? Tem que ter, porque o projeto é interessante, muito interessante. E a gente precisa dar esse respaldo para a sociedade. Mostrar, né? É um projeto para a sociedade. Então, ganho, quem tiver interesse em querer desenvolver uma tecnologia, desenvolver uma empresa, né? Vai ter o laboratório, ele vai ter o centro de inovação para poder fazer isso. O Lucas, aproveitar aqui, o Lucas também tem interesse em desenvolver uma startup também, né? Vou colocar ainda, né? Então interagir para poder somar, né? Com certeza. Então, assim, esse é o ganho que a gente quer dar para a sociedade e aí fortalecer cada vez mais o ecossistema de Gurupi. Agora, eu quero destacar isso, né? Até mandar um abraço para a professora Adriana, né? Adriana Terra. Tá na nossa lista também, né? Tá na lista ali, tá. Que, assim, ela vem trabalhando com unhas e dentes, né? Para essa questão de Gurupi ter essa maturidade, né? E hoje a gente tem um programa Inova, né? Inclusive tem um programa que está sendo copiado pelos outros lugares, aqui o nosso estado vizinho, Goiás, aqui tem alguns municípios já estão copiando, né? A questão da... E a vantagem é essa integração, né? Então, assim, hoje toda essa integração das esferas, governo municipal, estadual, federal, as universidades, a sociedade, está fazendo com que isso flua. E a gente conseguiu, acredito que nós conseguimos essa aprovação no Centro de Inovação por fato dessa maturidade que a gente tem já desse ecossistema de inovação que o Gurupi tem. Porque, olha, você concorrer com diversas universidades de ponta, né? A gente concorreu com o FPE, com o USP, com um monte de universidade. E a gente conseguiu esse recurso, e não foi pouco, 4.062.000, inclusive é um dos maiores projetos, um dos maiores rúbricas que tem lá, é nossa. Se você entrar no site Finet, você vai ver, tem a universidade que pediu 2 e pouco, 3 e pouco, nós somos para 4 e tanto, né? E foi aprovado na íntegra, né? Então, assim, por causa dessa maturidade, a gente tem evidências. Quando a gente foi colocar no projeto, a gente coloca evidência. Ó, temos isso, temos isso, temos isso. Volta naquilo que o Lucas falou no início, né? O diferencial. O Gurupi está criando um ecossistema, né? E a gente tem essa questão que a Gurupi é capital da amizade, e a gente vai transformar isso em capital da amizade, capital da inovação, capital dos negócios inovadores. Que eu sempre falo assim, quando a gente aplica, a gente tem um fortalecimento, que hoje o Gurupi é forte na educação, né? Principalmente educação superior. Se a gente tem fortalece a educação superior, eu consigo gerar oportunidades de negócio, eu consigo gerar negócios que me tragam, vamos dizer assim, empregos qualitativos. O que é um emprego qualitativo? É aquele emprego que tem um valor agregado. Isso. Que você desenvolve uma inteligência por detrás, que você desenvolve um problema da sociedade, que você consegue resolver esse problema, então, e você tem um salário melhor. Né? Eu não quero, lógico, né, sem desmerecer o salário mínimo e tal, mas, se eu puder gerar empregos que as pessoas vão ganhar 3, 4, 5 mil reais por mês, que tenha valor agregado, sonham em ter, né? É muito melhor do que eu tenho, que a gente gera muito emprego, mas emprego de um salário mínimo. Mais baixo, né? Aí quando você vai analisar a questão de qualidade de vida, você vai ver que as pessoas têm emprego, mas não têm qualidade de vida. Você tocou num assunto que é bem relevante, e aqui a gente enxerga, né, Lucas? A questão primeiro, das interações às instituições de ensino, né? Fortíssima. E aqui o podcast Fala Consciência já é também um grande exemplo disso, dada
parceria com a Unirg, né, no jornalismo, o Luca vai falar já. E também estão percebendo a questão do governo, do estado e do município, né? A prefeita está fazendo muita coisa ligada ao empreendedorismo, né? Então a gente tem que mostrar também o que está acontecendo aqui. Por isso que ela está destacando. Então, o trabalho coletivo com mentes que temos aqui, né? A professora Adriana sempre fala mentes, né? Cérebro. Então é isso mesmo. O cérebro somado vai... A frase, nós temos melhores cérebros. Ela sempre fala aí, coloca um desenho do cérebro lá. No final é isso, né? Maior carinho e respeito à professora Adriana. E a gente vai tê-la conosco em algum momento. E sabe que todo esse trabalho da professora Adriana... Vem desse tempo, né? Vem da dissertação de mestrado dela. Olha aí, ó. Né? Então ela fez... Legal. Na época... E nós estávamos na pró-reitoria, eu era assessor da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação na época, e a gente fechou a parceria com a Unital para o mestrado, desenvolvimento regional, gestão e desenvolvimento regional. Como se fosse hoje, me lembro que fosse hoje. Estava lá em finalzinho de 2009, eu ainda estava conciliando um pouquinho o trabalho de assessor da Pró-Reitoria. Para pegar a cadeira principal, lá o assentamento Vale Verde, o projeto. Sim. Né? Eu estava meio na transição, né? E aí, peguei e liguei para a Unital, que já tinha meio que uma conversa. Liguei para o coordenador do mestrado, na época do programa. Falei, rapaz, nós estamos querendo desenvolver um Inter aqui com vocês. Tá? O que nós temos que fazer? Não, fala para o seu presidente aqui, que na época, presidente da fundação, fala para ele vir aqui. E aí, isso foi muito rápido. Foi... acho que setembro de 2009, quando foi início de 2010, já estava rolando o mestrado, um Inter entre Unital e a professora Adriana. Ela foi e fez a dissertação dela na parte de modelos de inovação. Que é o que está aplicado aqui. Sistema, que é hoje que foi construindo, né? Ela teve a sementinha e foi indo e criou-se o programa Inova, né? Então toda essa... que ela fala essa junção, né? Que você falou assim, academia, governo, aí o governo, todas as esferas, o federal, o governo do estado, o municipal, a sociedade. Então todo mundo tem uma parcela de contribuição para que o nosso ambiente ele seja cada vez melhor de se conviver, de viver, de gerar oportunidades. E sai muita coisa boa daí, né? Com certeza. Lucas, horário. Infelizmente o tempo tá contra a gente. Foi 1h44. Vai custar umas 3 horas. Horário. A gente agradece muito. Eu que agradeço. Por ter vindo, por ter aceitado nosso convite. Infelizmente o tempo é limitado. Quem sabe a gente fala depois de marcha do chat. Do chat, porque assim, você viu que a conversa até alongou. Vai embora. Eu quase nem falei da Propesc. Pois é. Ela foi embutida na conversa dos exemplos. Foi. A gente faz uma próxima com o Pergorário e o chat GPT participando. Que a gente coloca. A gente vai já interagindo em tempo real. Interagindo e fazendo pergunta aqui. Muito bem. Mas eu que agradeço. O professor Alex mandou o convite. Ainda tem já umas 2 semanas, né, professor? Mandou o convite, aí falou no dia lá, aí era bem no dia que tinha o simpósio, né? Foi. Eu falei, não, dia 2 eu tô. É melhor, eu vou. Porque pensa numa correria. Imagina, mas foi tudo bom. Então é isso. Nós também agradecemos. Antes de encerrar, Lucas, vamos dar uma chamada aí nas nossas parcerias, redes. E pedir à equipe também da Unirg, né, os professores, os alunos, para que vai estar escutando essa entrevista com o Fábio, para se interagir, né, com o conteúdo, com as redes sociais, porque tem muita gente que não conhece esse lado do professor, do pesquisador, da sua história. Sim. Então, vamos levar isso para outras pessoas, né? Então, qual o melhor caminho? É se inscrever lá no canal do YouTube, é se inscrever no Instagram. Então, a comunidade da Unirg, esse aqui é o episódio do professor Fábio e nós vamos ter vocês conosco. Exatamente. Né? E é interessante isso, também uma proposta nossa aqui é mostrar que o professor, ele não nasceu professor, né?
professor se constrói. Se construiu, foi uma pessoa criada aqui no estado, né? Eu achei que ia ser dono de posto, né? Mas quase virou ou dono de churrascaria. Churrascaria, depois dono de posto, mas... Quem sabe ainda tem graças a Deus, eu era, assim... Eu acompanhava muito minha tia, né? Eu peguei um pouco a veia da minha tia, minha madrinha, que nem como se fosse minha mãe, né? Porque, assim, eu sou filho único e nós morávamos. Eu, meu pai, minha mãe, meu tio, minha tia... Tudo numa casa só. Era o único, mas são muita gente. Então, assim, são que nem meus pais, né? A minha madrinha, minha tia, tudo que nem... E ela era professora. Depois ela virou diretora da escola onde eu estudava, né? Tal. E eu me lembro, assim, que eu acompanhava ela nas aulas, assim, sabe? E assim, via e sempre gostei. E aí, em 2001, eu fiz um curso... Até no Sebrae, chama Empretec. Queria até agradecer aí a parceria com o Sebrae também. Eu fiz também. Fez Empretec, né? Fiz. Eu sou Sebrae, Empreteco. Né? Sebrae. Eu sou Empreteco. E ganhei o prêmio lá de empreendedor, lá de sucesso lá e tal. E na época, e no curso, né, a gente tinha que fazer uma filmagem, né? E o avaliador lá, o facilitador do Empretec, ele tinha que chegar, ele falava 3 pontos que ele mais gostou na sua apresentação e fazia uma crítica construtiva. Você tinha 3 minutos, tinha que falar para uma câmera e aí falar da sua empresa, da expansão, etc. Com 3 minutos. Completo. E não podia errar. Se você errar, você não tinha outra chance, né? Da primeira vez. Você Concentra tinha que se vai. preparar e começava a falar. E vai. E aí eu fui falar. E aí o facilitador, eu não sei se foi o facilitador, o Toninho, Não no Sebrae e tal. Ele chegou e na crítica dele ele falou assim pra mim que eu poderia ser uma excelente pessoa com a arte de falar em público, de educar outras pessoas. Porque eu falei muito bem na câmera e tive toda a junção de ideias, né, sobre a questão do meu negócio, né? Claramente, em 3 minutos. E aí aquilo, cara, eu vou ser professor. E aí, a partir daquilo ali, ó, eu investi. Decisivo. Eu tinha um medo terrível de apresentar trabalho em público. Desse dia pra cá, acabou, sabe? Sabe que é passar uma borracha? Sei. E aí eu enfrentei esse medo e aí eu começava a querer. Eu queria ser o que apresentava, eu queria ser... Uma vez eu me lembro que fui fazer um trabalho lá e teve uns colegas lá. Eu falei pro pessoal, não, pode deixar que eu faço. Vocês não precisam fazer nada, não. Deixa que eu faço sozinho. Deixa eu falar. E eu vou lá e apresento. Então fazia isso, sabe? Então, assim, isso acho que essa foi um estalo, né? Que despertar, me mostrou, né? Despertar, né? E eu, muitas vezes, assim... E também superar esse obstáculo que eu tinha de falar em público. A coisa foi ao contrário hoje. E hoje é o negócio. Não tenho Superou, né, medo de falar, pode colocar para falar hoje. Falar, não, você tem uma reunião agora com o Lula, eu vou lá e converso com ele. Se for para mim discursar para ele, também discurso. Não tem problema não. É isso aí. Mas superou mesmo, né? Bom, então agradecer os parceiros, né? Vou encerrar aqui. Agradecer a Antigen, né? Agradecer a Rádio Unirg FM, que a gente está, inclusive, Pergorado, a gente está na Unirg FM. Show. Toda segunda-feira às 8 horas. E horário nobre. Horário nobre aí. Show de bola. Após a Voz do Brasil. E também o curso de jornalismo da Unirg, que tem nos auxiliado, né? Tem apoiado aqui. Além, é claro, da UFT, que tem dado toda a estrutura para esse projeto. Tá? Ótimo. Exatamente. Beleza? Agradeço aí de coração. Estou aí à disposição, se vocês precisarem, a gente marcar um próximo encontro, um próximo bate-papo. A gente está na primeira fase, assim, chamar uma lista, né? Que tem ali. Mas depois vai repetir com outros temas, né? A gente tem muitos temas que não foi explorado aqui. Só deu pincelada de um ponto ou outro, mas... De repente posso vir aqui falar de alguns projetos, principalmente esses ligados à inteligência artificial aplicada. Pode ser. Ótimo. Tem muitas coisas que eu fiz, né, utilizando Process Mining, Data Mining. Podemos fazer isso aí. Cara, eu descobri tanta coisa que inclusive é aplicado, foi aplicado, né? Que assim, pode ser um fator crítico de sucesso entre a vida e a morte do paciente. Olha aí. Você utilizando dados e gerar conhecimento com essa questão de dados, né? Porque a gente sabe que você tem dados,
gera informação, mas daí daquela informação você tem que saber gerar um conhecimento e uma decisão. Próximo tema, isso então. Aí é importante, né? A gente tratar só nesse assunto, né? Tema da próxima entrevista, então já fica aí no registro. Então, pessoal, nós encerramos aqui essa conversa. Lucas citou já redes sociais? As redes sociais, Fala Consciência PDC. Tinha esquecido, no Instagram, Fala Consciência PDC, que é o nosso Instagram, e também o canal do YouTube, e também no Spotify, né? Também você encontra. Tem gente também que gosta Fala de mais lá Consciência escutando, PDC. né? Então tem o Spotify. Tem gente que gosta de ver. Mas tem o Spotify o YouTube. o Spotify tem um vídeo também. Tem um vídeo agora? Hoje tem então, um vídeo. pronto. Aí você escolhe se quer ver com tudo, o vídeo ou só o vídeo. E é bom que fica interrupto. Mas eu gosto do Spotify, porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Eu não sei, eu gosto. Você bota ali. Eu gosto do YouTube, eu gosto, sei lá, eu gosto. Eu também. Eu gosto Não, do eu YouTube, também, mas YouTube. o YouTube não te deixa fazer outra coisa, entendeu? Mas é pra tem que aprender tá a olhando, função, né? Não vai dançar. A Spotify que tá Acaba ouvindo. que é uma forma de segurar, né? Legal. Então, pessoal, a gente está informando aqui agora, né? Lucas acabou de citar. E agradecer a todos. Espero que uma outra oportunidade. Dizer que lá nas nossas redes tem outras entrevistas. Exatamente. Tem um banco já de entrevistas. Terão muito ao longo desse ano. E até uma outra oportunidade. Um abraço a todos aí. Um abraço, gente. Obrigado, Fábio. Obrigado, um abração.